Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comentem, dê seu like, seu dislike, se for o caso. Não deixe de dar o like ou dislike, sobretudo o like, né? Preferência que seja o like, né? Não deixe de comentar também. E como dissemos, vamos dar continuidade ao assunto. A lei de Jeová é um plágio. Segundo vídeo falando dessa questão. O xenofobismo na lei. Para quem vocês devem saber, né? Xenofobismo, né? Que é a aversão, o ódio ao estrangeiro. E, e é justamente isso que a lei vai demonstrar, essa aversão, esse ódio que os hebreus deveriam ter dos estrangeiros. Embora, como já falei para vocês, até mesmo esse ódio que os hebreus queriam demonstrar por esses estrangeiros em diferentes passagens, também se desmancha, né? Quando nós vemos a paixão louca que eles tinham pelos estrangeiros. Como nós já dissemos, os hebreus praticamente descendem da relação entre hebreu e cananeus, né? Então essa história desse xenofobismo que eles pregam em algumas páginas da Bíblia é mais falso do que as lendas da própria Bíblia. Uma outra prova que podemos fazer uso está nos livros de Neemias e Esdras. Veja que aqui no outro vídeo anterior mencionei essa passagem aqui de Neemias, veja. Disse eu, mas não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, para não sermos objeto do opróbrio dos povos, nossos inimigos? Ou seja, eles vinham os outros povos, e veja que aqui está no tempo de Neemias, né, que diz que estava sob o jugo lá do, dos persas, e o cara sendo escravo de um povo e dizendo que esses povos eram seus inimigos. Veja a cara de pau, né? Mas é tudo lá dentro dos escritozinhos dele, pessoal. Era algo deles, né? Exclusivo deles. Ninguém lia essas porcaria nenhuma, né? Só eles mesmos. Esses hebreus dessas lendas, né? Eles podiam falar qualquer um monte de besteira lá e cá entre eles, né? Uma outra prova que podemos fazer uso está nos livros de Neemias e Esdras. Nessas passagens, fica patente a ojeriza que os hebreus sentem por estrangeiros. Eles praticam o xenofobismo explícito. O próprio Deus, a própria existência desse Deus é o xenofobismo escancarado. Ele se diz Deus dos hebreus. Ele se diz Deus de Israel. Ou seja, ele não é Deus de outros povos. Ele é Deus de um único povo. E não aceita os povos como sendo seu. Está entendendo, pessoal? Veja essa passagem. Seraías, Azarias, Jeremias. Eu não vou ler essa porcaria toda, porque isso aqui é perda de tempo, né? Ele vai selecionando aqui o nome de pessoas que ele chamou, tal. Aí todos são sacerdotes, essa bagaçada toda. Aí. Estes são homens que assinaram em nome de toda a nação. Essa relação dessas pessoas aqui, desses homens todos, foram chamados e assinaram um termo lá. Diz a lenda, né, que eles assinaram um termo de compromisso. Eu vou mostrar para vocês que termo de compromisso é esse. Estes homens assinaram em nome de toda a nação, ou seja, a nação, que nação? De Israel. O povo comum, veja, o povo comum, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores do coro, os servidores do templo e todos os outros com suas mulheres, filhos e filhas em idades suficientes para compreender o ato que realizavam, tá vendo? Ou seja, as pessoas tinham que ter ciência do que estavam fazendo. Suas mulheres, filhos e filhas em idades suficientes para compreender o ato que realizavam. E que ato que eles estavam fazendo, pessoal? Vamos ver. E que se tinham separado dos povos gentios da terra. Tá vendo? Qual era o ato? Se separar dos povos gentios da terra, pessoal. A fim de poderem servir a Deus. Porque se eles tivessem relação com esses povos, não poderiam servir a Deus. Pelo menos é isso que o texto diz, né? Todos, firmemente, veja, todos esses aí, homens, mulheres e filhos em idade suficiente para compreender essa barbaridade que estavam
tentando passar nessa passagem, de separar dos povos, né? Todos firmemente aderimos a este compromisso, tá? Termo de compromisso que eu falei para vocês. Aceitando o castigo de Deus, se não obedecêssemos às leis que ordenou através do seu servo Moisés. Concordamos igualmente em não deixar as nossas filhas casarem com homens que não fossem judeus, nem os nossos filhos casarem com mulheres não judias. Neemias, capítulo 10, versos 2, 28 e 30. O que é isso, pessoal, que você está vendo aí? Xenofobismo explícito. O ódio, a aversão a outros povos. É isso que nós vemos nesse livro, um livro que diz que é a palavra de Deus. Um livro que diz que esse tal Deus, em algum momento, criou todas as raças de homens, como diz Paulo lá no livro de Atos, que Deus, agora sei que Deus não é parcial, mas em todas as nações, o homem que o teme, lhe é aceitável. Mentira! Esse Deus do Novo Testamento não é, em essência, o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus, sim, é um Deus que faz acepção de pessoas. Ele escolheu a nação de Israel como sua, como herança sua, como exclusividade sua. É a ele que ele deve todos os seus prodígios, todas as suas façanhas, todas as suas bênçãos, bem como suas maldições também, né? Entendeu? É a esse povo, é a esse povo que ele se diz ser Deus. A Bíblia prega em diferentes passagens, como esta que eu acabei de mencionar para vocês, o xenofobismo. Agora, por que, pessoal? Aqui esse Neemias fala essa bobagem aqui, dizer que fez um termo de compromisso com todas essas pessoas, levitas, sacerdotes, mulheres e homens e jovens com idades que pudessem compreender o que estava fazendo. Porque diz ele aqui que estava propondo fazer essa separação, que toda essa desgraça, porque Neemias é um personagem pós-cativeiro babilônico, pessoal. Então ele interpretou essa babaquice deles, os hebreus, sofrerem nas mãos dos babilônios e serem escravos dele, porque os seus reis e seus contemporâneos haviam desviado da lei de Javé. Qual era a lei de Javé? O que é que dizia a lei de Javé? Que os hebreus não poderiam manter qualquer laços com os povos da terra. Quem eram os povos da terra? Os cananeus, os amonitas, os moabitas, o tal dos veus, né? Dos heteus, dos heteus, heveus e tantos outros que eles tinham como os sírios, né? Os sidônios, esses povos todos que eles consideravam como povos impuros. Então, esse Neemias está passando essa ideia, lá presente lá no Deuteronômio, né? Capítulo 7, se não me engano, né? Que Deus hebreu diz que os hebreus não deviam fazer, quando entrassem naquelas terras dos pagãos, no caso dos cananeus, não deviam dar seus filhos, suas filhas, para que esses povos não desviassem seus filhos de o adorar. Então ele está pregando essa ideia, esse Neemias aqui nessa passagem. Então a passagem diz que Neemias assume essa posição de liderança entre esses hebreus e impõe que mesmo aqueles que já estavam casados, que tivessem filhos com mulheres pagãs, eles deviam expulsar esses filhos, pessoal, de entre o meio dos hebreus. Entenderam? Veja que lei é essa. Veja que lei divina é essa. Lembremos que no vídeo anterior, o que é que a lei dizia? Que devia ser tratado em pé de igualdade o hebreu natural e o hebreu que e o não hebreu que vivesse no meio dos hebreus, como que peregrinando entre eles. Tá entendendo? Mas aí vem esse camarada aqui e diz que tem de cumprir a lei que foi dada por eles, foi dada a eles por Moisés, que dizia o quê? Que não podia, isso o próprio Deus hebreu, lógico, né? Não podia eles terem relações
contratos matrimoniais com os povos daquelas terras. E esses povos, os filhos desses povos, as filhas desses povos, poderiam fazer com que os filhos dos hebreus se desviassem e deixassem de adorar Javé. A mesma ideia presente lá no livro lá de Segunda Reis. É Segunda Reis? Às vezes eu troco Segunda Reis com Primeira Reis. Quando fala que Salomão, na velhice, foi desviado de adorar Javé, passou a adorar a diversos deuses das suas mulheres. Diz que ele tinha mais de 1000 mulheres, né? Então toda mulher que ele tinha um deus. Então diz que ele, na sua velhice, foi ludibriado por essas mulheres a adorar outros deuses. Aí esse Neemias traz à luz, né, essa questão de Salomão, certo? Se você ler a passagem, Neemias capítulo 10, você lê toda essa passagem, o capítulo 9, o capítulo 10, não é só Neemias, como eu falei também, o Eixo também fala dessa mesma bobagem. Ele vai mencionar o rei Salomão, que o rei Salomão caiu em desgraça, ou seja, Israel foi dividido, a nação foi dividida em dois reinos por causa disso, porque Salomão foi se casar com várias mulheres, tal, as mulheres eram pagãs, tal, e as mulheres desviaram ele. Então, para que, de novo, essa maldição que esse cabeça de vento está dizendo aqui, que os hebreus deveriam agora mandar suas esposas e filhos que tivessem com estrangeiros embora, para que não sobreviesse novamente sobre eles o mesmo castigo que seus antepassados sofreram por serem escravos na Babilônia. Entenderam? É esse contexto, é essa ideia que o livro de Neemias, capítulo 10, versos 2, 28 e 30, quer passar aqui para nós. Daí essa ideia absurda do ódio, do xenofobismo que ele novamente traz. Lá no livro de Deuteronômio, como eu falei para vocês, quando Deus hebreu fala essa questão de não deixar que os filhos de Israel mantivessem relações com esses povos, ali é xenofobismo. Tá entendendo? Aí o Neemias reforça novamente essa ideia do xenofobismo. Aqui, tá entendendo? Trazendo à luz aquela passagem de Deuteronômio, bem como a do livro de Reis, que o doido do Salomão disse que na sua velhice virou burro, que disse que antes era um rei sábio, né? Aí ficou velho, ficou burro e foi dominado pelas mulheres e passou a adorar outros deuses. Palhaçada, né? Pois bem, pela mesma altura, veja, pela mesma altura, constatei que alguns judeus, isso não é Neemias falando, viu, pessoal? Pela mesma altura, constatei que alguns judeus se tinham casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe, e que muitos dos seus filhos falavam na língua dos asdoditas e não percebiam nada da língua de Judá. Ou seja, ele está dizendo que os caras, os hebreus, haviam se envolvido num grau tão, tão grande com os povos, esses povos de Amon, Moabe e tantos outros, e Asdod, e eles tinham esquecido até sua própria língua, que era, qual era a língua deles? O hebraico, certo? Mas tão assim íntimo desses povos que nem mais falava a sua língua, falava a língua desses povos. Aí diz: então adverti duramente esses pais e lembrei-lhes que estavam sob a maldição de Deus. Veja, coisa de crente, né? É o crente primitivo aqui, né? Tive mesmo que castigar alguns e lhe puxar pelos cabelos. Eu digo, o crente é aquele que crê, viu, pessoal? Certo? É sob a maldição de Deus. Tive mesmo que castigar alguns e quis lhes puxar pelos cabelos. Filhos jurarem que não deixariam mais casar filhos seus com gente que não fosse judia. Está vendo? O preconceito, o xenofobismo, a aversão, o ódio ao estrangeiro
Ainda que esse não, mas tem essa questão que eles iam querer desviar. Esse povo era pagão, esse povo não queria adorar ninguém. Mentira, pessoal, não tem nada disso não. Isso é conversa furada, tudo invenção, tudo mentira. Como já falei em diversos vídeos, os hebreus eram pagãos. Eles adoravam vários deuses. Esse, essa história de Deus, desse monoteísmo, é uma criação tardia. Mas os hebreus que supostamente existiram, lá no tempo de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó, eles não adoravam. Ali não era a época de se adorar um único Deus. Ali vigorava a ideia de deuses, pessoal. Não existia um Deus que era adorado exclusivamente e desconsiderado os outros como sendo falsos. Essa ideia é uma ideia nova que é gerada pelos judeus. Mais tarde, há quem diga, como eu já disse em outros vídeos, que essa ideia surge com esse camarada aqui, Neemias, com Esdras, Neemias, né? Finaliza esses livros, diz que eles fazem todo um apanhado das tradições dos judeus, reformula todas as suas histórias orais e assenta no papel, e as poucas que tinham, talvez em alguns papiros, modifica e cria o tal do monoteísmo judeu a partir desse momento. Há também quem diga que o monoteísmo judeu começa lá com as reformas do rei Josias, inicialmente com Ezequias, né, que faz toda aquela destruição lá de deuses e tal, aquela conversa toda, passa por Josias e chega a Esdras e Neemias. Finaliza essa reforma em termos de crenças judias e estabelecendo assim o monoteísmo. Ainda há outros estudiosos que dizem que o monoteísmo dos judeus, Deus, vamos dizer assim, foi se desenvolvendo com o tempo. Diz que começou lá com os movimentos lá do profeta Elias, Eliseu, até o tempo desses dois aqui que eu mencionei, que é Esdras e Neemias. Eu, é, eu não vejo assim, certo? Eu vejo que os hebreus sempre foram politeístas, e não só eu, né, como outros também afirmam a mesma coisa. Dizem que os hebreus sempre foram politeístas na antiguidade e mais tarde que eles se tornam monoteístas, mas anteriormente eles eram politeístas, na verdade. Eles eram politeístas na antiguidade e posteriormente se tornam monoteístas, certo? É, o momento exato, como eu disse, há quem diga que foi lá para os anos 500, né? Quando eles saem lá do cativeiro babilônico, entra em contato com a cultura persa tal, e já tinham assim embriagado com a cultura dos babilônios e criam a ideia desse Deus único de nome Yahvé. Não dizendo que eles não conheciam esse Deus, certo? Mas esse Deus passou a ser visto como o Deus maioral, certo? O Todo-Poderoso, a partir desse momento. É assim que pensam muitos estudiosos da cultura hebreia, arqueólogos e doutores em história, certo? Bom, acabadas, pois, estas coisas, ou coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus. Essas abominações que está dizendo, pessoal, que estavam seguindo, é que esse. Veja que ele está dizendo que o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras e seguindo as suas abominações. Essas abominações são os deuses, pessoal, os deuses pagãos, certo? Os ídolos, estátuas, estatuetas e coisas do tipo, dos cananeus, dos heteus. Ou seja, está dizendo que o povo ainda continuava politeísta, né? O ignorante lê a passagem e não entende.
certo? Essa termo abominação, se olhar em todas as outras passagens anteriores, sempre vai estar ligada à adoração é, de deuses, como Astarote, Star, Baal, esses deuses todos aí. Isso eles chamavam de abominações. Dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, aqueles heveus que eu falei, né? Zeus e heveus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa. Veja como é que eles já se consideravam. Semente santa. Já as outras eram podres, né? A semente santa aqui é a semente de Israel, certo, pessoal? Ou seja, eles são santos, semente santa. E já os outros povos são semente podre. Com os povos desta terra, veja, com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. A exemplo de Salomão, né? E outros reis, né? Outros reis. Isso aqui são as palavras de Esdras, viu? Que nós estávamos falando de quem, pessoal? De Neemias. Agora, o Esdras, né? Que é também na época desse camarada, próximo, né? Esse Neemias, o mesmo pensamento. Xenofobismo explícito. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus. Para lembrar daquela relação de pessoas, né? Que ele disse que tomou o testemunho, tal, o termo de compromisso, e fez o pessoal jurar, tal, que não ia pegar mais filhos, nem filha desses povos. Aí veja o que é que o povo respondeu por meio desse camarada aqui. Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Veja a bagaçada que eles vão fazer, hein? Segundo a lenda. Agora, pois, façamos concerto, ou seja, acordo. Desculpem. Agora, pois, façamos concerto, ou um acordo, né, com o nosso Deus, de que despediremos, veja a proposta dos caras, de que despediremos, ou seja, expulsaremos, todas as mulheres e tudo o que é nascido delas. Ou seja, ela está se propondo a expulsar as mulheres e tudo que nasceu delas, ou seja, os filhos, certo? Tudo que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. O que é que a lei dizia? O que é que dizia a lei, pessoal? Que os hebreus deviam fazer? Não ter contato com esses povos, né? E não deixar que seus filhos tivessem contato com esses povos em termos de casamento, relações contratuais e coisa do tipo. Ele está falando isso. Vai botar mulheres e filhos para correr. Percebem o quanto essa lei era um desastre em termos de igualdade? A lei perfeita, oriunda da divindade, era dessa divindade hebreia, era extremamente preconceituosa para com outros povos. Ainda o ignorante poderia dizer que isso só era no Velho Testamento que acontecia, mas será mesmo? O judeu do tempo de Jesus tinha esse mesmo conceito, essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, porque eles, segundo a lenda, obedeciam à lei de Moisés. Estão entendendo? Então, os judeus do Novo Testamento também gozavam dessa mesma ideia. Xenofobismo. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, nos mostra que ainda permeava essa cultura entre eles. Vejam. E descendo Pedro para junto, porque diz que Pedro foi. Diz que o Deus hebreu está mostrando, tentando mostrar para os cristãos que ele havia, vamos dizer assim, abolido essa questão, tá entendendo, pessoal? Essa questão de aprovar somente os judeus para a salvação. Mas essa ideia de salvação é nova, é criada, inventada aqui, pessoal, no Novo Testamento. No Velho Testamento não existe isso, tá entendendo? Então, aí, no livro de Atos,
eles vão tentar trazer essa ideia de que o Deus hebreu está estendendo salvação para outros povos. Aí diz que enviou um tal de um Cornélio, que era gentio, para se apresentar a Pedro. Aí o Deus hebreu faz um monte de papagaiada lá, diz que ia apresentar um monte de animais, que era impuro, para Pedro se alimentar. Aí Pedro disse que não podia se alimentar daqueles alimentos, que ele cumpre a lei, tal, e que a lei não permite comer de coisas impuras, tal. Aí o Deus hebreu disse que aquelas coisas não eram mais impuras, não era impura, tal, aquela coisa toda que o homem não poderia se considerar impuro, aquilo que Deus considerou puro. Essa papagaiada toda, certo? Então é isso que essa passagem quer dizer, certo? Retrata, né? Então, é, e descendo Pedro para junto dos homens, que eles foram enviados por Cornélio, tá vendo? Eu falei o tal do Cornélio, que era um gentio. Disse: Eis que sou a quem procurais, qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus. Mentira, né? Quem já viu um centurião romano ser temente a um Deus judeu? Centurião, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Isso tal do Cornélio. Veja a mente do Cornélio, né? A mente de qualquer pagão, né? Adorar tudo que se imaginasse que fosse Deus. Já quis adorar até Pedro, porque via o tal do Pedro como Deus. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, o tal do Pedro: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Tá vendo, pessoal? Como eu falei, aqui mostrando que os judeus do Novo Testamento, pelo menos a face do Novo Testamento, mostra que os judeus gozavam da mentalidade que era pregada na lei dos judeus no Antigo Testamento, que era o quê? A exclusão de povos estrangeiros do seu meio. Eles não queriam manter contato. Veja, uma aproximação com estrangeiros. Veja o que é que o Pedro disse. O Pedro disse, vós bem sabeis, ele falando para o Cornélio e outros, né, que eram estrangeiros, né, os parentes de Cornélio e ele, dizendo, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Aí diz, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Tá lembrado que eu falei? É que o Deus hebreu mostra um monte de um lençol e dentro do lençol tem um monte de animais, né, que Pedro tinha de comer. E era um monte de animais impuros, né, que a lei dizia que era impuro. Aí o Pedro se recusa, tal, o Deus hebreu, não, você não pode considerar impuro aquilo que eu estou considerando puro. Aí a ideia é que o Deus hebreu, a partir daquele momento, estava aceitando os gentios é, para serem salvos através de Cristo. Tudo com essa furada, né? Estão entendendo? Então, aqueles animais impuros representavam as, as nações pagãs que estavam agora sendo aceitas para a salvação por meio de Cristo. Estão entendendo? Então, esses estrangeiros eram vistos como imundos, impuros. E daí, nessa visão de Pedro, o Deus hebreu apresentar esses povos pagãos como animais impuros que a lei hebreia dizia que eram, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Que é aqui nos mostra que a discriminação ao estrangeiro ainda rogava no tempo desse tal de Jesus, tá entendendo?
Essa mudança aqui que, que pretende dar essa passagem, isso é uma mentira que os cristãos inventaram, né? Tá entendendo? Que o Deus hebreu em nenhum momento lá deixou registrado isso. Ele deixou registrado o contrário, né? Digo, registrado entre aspas, pessoal, que esse Deus hebreu em nada a mesma coisa, você sabe, né? Quem escreveu aquela babaquice toda da lei dele foram os próprios hebreus primitivos. Digo, hebreus primitivos entre aspas, novamente, né? Porque na verdade foram os rabinos, né? Que escreveram essa babaquice de lei. Atribuem, eu falo primitivo, porque o conceito da lei é primitiva, porque esses rabinos, eles remontam a um tempo de uma época primitiva. Certo? Digo, remonta à existência desses personagens, de Abraão, Moisés, é, Isaac, Jacó, todos esses personagens, ou personagens, todas essas personagens ou personagens, eles vivem numa época primitiva, né? Daí suas ideias ali presentes nessas passagens que eles aparentam viverem, serem ideias primitivas. Daí eu dizer também que eram primitivos, certo? Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa, à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, ou seja, um anjo, né? E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Veja que absurdo. E o cara dava esmolas. A justiça de uma pessoa é contada pela esmola que ele dá a um pobre. Veja que coisa de mente de gente primitiva, ignorante, que acredita numa história dessa. O cara era justo porque dava esmola. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Ou seja, Deus registrou, né? Essa bondade dele. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este será hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não se faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, né? O Paulo também falou, né? Como eu já mencionei para vocês. O Paulo também lá em Atos também fala, né? Que o Deus que criou isso, que criou aquilo, não faz acepção de pessoas e babá, babá. Aí Pedro também, né? Quando veio a citação do Deus hebreu por parte de Cornélio e de sua família, diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que é agradável, aquele em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Conversa furada, né, pessoal? Um Deus que se diz Deus de Israel não pode ser um Deus imparcial, certo? É, embora Pedro fale que Yahvé não é parcial, isso é mentira, pois sua própria lei o fazia discriminar outros povos. Nós vimos Neemias e Êxodo falando claramente ali, né? Quando a passagem tenta mostrar que Yahvé agora aceita a todos, digo, a passagem é em Atos, né? Aceita a todos, ela nos revela que ele mudou de ideia, certo? Porque se esse Deus aqui do Velho Testamento, do Novo Testamento, que Pedro falou aqui em Atos, é o mesmo lá do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento não tinha essa ideia para com os pagãos. Tanto é, tanto que não tinha, que nós mencionamos os textos de Êxodo e Neemias, mostrando, além de Deuteronômio, né? E a ideia presente lá também no livro de Reis de Salomão. A discriminação extrema que eles deviam ter para com os povos pagãos. Então, se esse Deus é o mesmo daquele lá, do Velho Testamento, então ele mudou de ideia. Mudou de ideias e concepção. E isso novamente contraria a sua própria lei, já que sua lei dizia que devia ter essa discriminação para com os pagãos, para impedir que estes desviassem esses judeus. Desculpem, já que ela é perfeita.
Então, se a lei era se a lei lá do a Torá é perfeita e diz isso, e agora está sendo dita outra coisa aqui no Novo Testamento, então a lei é imperfeita. Precisou ser mudada, porque a lei não abarcava uma situação anterior, quer dizer, uma situação futura. Tá entendendo? A lei só alcançava uma futura, só alcançou ou só previu uma situação momentânea. Tá entendendo? E se a lei dos judeus está nessa situação, então ela era imperfeita. Ela não era de Deus nenhum. Ela era tão temporária quanto qualquer lei normal dos humanos. Não é assim que às vezes os humanos se comportam? Elas mudam com o tempo para se adequarem a novas situações. Então, as leis precisam ser mudadas por causa dessas novas situações que vão surgindo. Então, se a lei de Javé dizia isso, e agora está dizendo isto, que agora quer se estender, alcançar, além dos judeus, os pagãos para a salvação, então ela mudou. E se ela mudou, o Deus hebreu mudou. Mas se ela mudou, significa dizer que essa lei não era perfeita. E se essa lei não é perfeita, essa lei não é de Deus nenhum. E lei perfeita, lei divina e perfeita, não pode mudar. Não existe isso de uma lei divina perfeita mudar, pessoal. Nós vimos lá no primeiro vídeo que perfeita na lei dos hebreus significava o quê? Exatidão. Ser completa em si mesma. Não permitir emendos, ou remendos, ou acréscimos, ou, ou, ou exclusões. Porque a lei é perfeita. Uma lei perfeita não pode ser modificada para melhorá-la. Ela já é completa, porra. Você tem essa ideia absurda aqui que eles tentam passar aqui, você é um cabeça de vento que não entende as coisas. E isso normalmente contraria sua lei, já que ela é perfeita e algo assim, perfeito, não pode mudar para alcançar algo que antes não era contemplado. Esse preconceito descarado contra estrangeiros também é notado quando Jesus fala da questão do próximo. Estão lembrados lá? Jesus fala do samaritano, e que foi o samaritano que foi e estendeu a mão para aquele cara que estava no meio da estrada, que o republicano foi lá, passou direto, não deu atenção, tá? Aquela conversa toda. O Jesus mentiroso, que não era Deus nem filho de Deus porcaria nenhuma, porque se fosse Deus ele estava tendo que cumprir ou ter a mesma ideia do seu Deus lá do Velho Testamento. E que era que o Deus do Velho Testamento dizia? Que o próximo e amar o próximo, o judeu tinha de ter esses sentimentos para com outro judeu e não para com outro não judeu, certo? E esse mentiroso Jesus, que não é filho de Deus coisa nenhuma, pelo menos do Deus do Velho Testamento, né? Pode ser filho de José, né? Mas filho de Iavé do Velho Testamento ele nunca foi. Esse preconceito descarado contra o estrangeiro também é notado quando Jesus fala da questão do próximo. Ele, por meio de uma parábola, tenta mostrar que o próximo de alguém não é seu nacional, mas qualquer outra pessoa. Porém, a lei dos hebreus, a qual Jesus deveria seguir, não dizia isso. Ela diz que o judeu só deveria amar e ter como próximo um outro hebreu ou judeu, nesse caso. Dessa forma, Jesus está dizendo que a lei precisava de mudanças, precisava ser reformada. Entretanto, como já dissemos, isso demonstra que a lei não era divina. A lei era humana e, como tal, deveria ser reformada, já que havia em seus dispositivos coisas que não poderiam mais vigorar, coisas que eram tidas como ultrapassadas. Achar que o próximo, amar o próximo, dar amor ao próximo só poder ser dado a um outro judeu, era uma coisa ultrapassada, não tinha mais valia, então tinha que ser modificada. Então a lei caducou. Tá entendendo, pessoal? Mas isso não cabe
como nós dissemos, para uma lei que se diz ser divina, para uma lei que diz ter vindo de um Deus. Ou seja, o texto está dizendo que essa porcaria não é lei divina coisa nenhuma, pessoal. Era meramente uma lei humana. A sua origem era humana. Daí Jesus propôs mudanças. Daí Jesus vê que aquilo que ela falava não tinha mais cabimento. Entendeu? Não é que Jesus estava dando um novo sentido, uma nova explicação à lei. Né? Isso é tudo mentira. Certo? A lei era escrita, pessoal. Jesus não escreveu porcaria nenhuma. Tá entendendo? Jesus não deixou nada escrito. O Novo Testamento, ele não se constitui lei coisa nenhuma. O Novo Testamento não tem o cordão, o, a prerrogativa de, vamos dizer assim, de revogar conceitos ou dispositivos da lei dos judeus. Tá entendendo? A lei dos judeus é uma lei. É assim que eles a entendem, né? Aquele conjunto de lendas dele lá. Então, para haver uma revogação ou algo do tipo, tem que ter algo escrito, já que a lei foi escrita. Então, dizer explicitamente, né, que estava revogando isso e aquilo, por isso e por razão do tipo, tá entendendo? E não vir um doido qualquer dizendo que é filho de Deus e dizer que o próximo é isso, o próximo é aquilo, tá entendendo? Não tem sentido. Tá na cabeça de gente desmiolada e não tem noção nenhuma, né? Que aceita é, essa embromação que os cristãos do primeiro século fizeram. Criaram uns seus escritozinhos e disseram que Jesus era filho de Deus e que ele estava dando novo entendimento à lei. Mentira. Ele não estava dando novo entendimento à lei, ele estava modificando a lei. O que ele falou, ele estava modificando a lei. E essa é uma das razões que os judeus desconsideram Jesus como sendo o filho de Deus, ou como sendo o Messias. Porque Messias nenhum era para mudar lei nenhuma, certo? O Messias era um rei. Tinha de ser um rei que tinha de vir da linhagem de Davi, ou seja, um homem. E homem nenhum vai mudar a lei de Deus, tá entendendo? É claro que sabemos que tudo isso é dito por Jesus e o Deus hebreu com roupagem cristã, porque o Deus hebreu no Novo Testamento está com a roupagem cristã. Esses escritores pegaram as ideias presentes lá do Velho Testamento, trouxeram para o Novo Testamento e deram uma nova roupagem ao Deus hebreu. Agora o Deus hebreu é bonzinho, é bonitinho, não mata ninguém, entre aspas, né? E quer salvar todo mundo, oferecendo seu filhinho como um sacrifício e tal. Mas lá no Velho Testamento ele era pior que o diabo, né? Era o cão, como diz a história, esse Deus hebreu. Matava crianças, mandava mulheres serem estupradas e desejava mal para uns e para outros. Era o Satanás, como diz a história, esse Deus hebreu. Agora no Novo Testamento, não. Agora ele está com uma nova roupagem, evoluiu, e é normal, né, que evolua, né? É novos tempos, pessoal. O tempo faz com que o homem evolua. E quando o homem evolui, os deuses evoluem. Tá entendendo? O homem do passado, lá do Velho Testamento, era um homem primitivo, ignorante, grotesco, animalesco, né? Mas o homem do Novo Testamento, ele é um homem mais, mais polido, tá entendendo? Ainda guarda a primitividade, né? Porque ainda são épocas primitivas, essa do Novo Testamento. Estamos ali no século I, né? Mas nesse tempo, o homem já está mais polido, né? Muito mais polido que aquele lá do passado, que aponta as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó. Ali eram praticamente é, homem das cavernas. E esses homens adoravam esse tipo de Deus, certo? Deuses selvagens. É,
É claro que sabemos que tudo isso é dito por Jesus e o Deus hebreu com essa roupagem cristã. São invenções dos cristãos do primeiro século que tinham uma concepção de mundo diferente da presente nos textos do Velho Testamento. Entendeu, pessoal? É isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários e até o próximo vídeo, o terceiro vídeo, hein, pessoal? Lembrando que eu disse que ia fazer 10 vídeos, em torno de 10 vídeos, falando sobre essa lei distorcida do Velho Testamento, que um monte de gente ignorante acredita ter origem divina e ter os padrões morais que mudou a nossa sociedade. Conversa furada. Se essa lei, se existe alguma coisa que nós fazemos, ou a nossa sociedade segue alguma coisa dessa lei, simplesmente não foi porque veio de Deus divino nenhum, certo? Nossa sociedade, lembrando, o Brasil e a sociedade ocidental, vamos dizer assim, foi moldada por imposição de uma igreja que teve o apoio do Império Romano, certo? Daí, se falar que a nossa sociedade foi moldada de acordo com os padrões judeus presentes na Bíblia, isso se deu por força e imposição das armas, certo? E não porque havia um Deus que nos forneceu esse tal desse padrão moral que todos deveriam seguir. Porque quem segue se há alguém que segue esses padrões, são nós da sociedade ocidental, certo? Porque há outras civilizações ou sociedades que você quer ouvir falar de Javé, de Yahvé, de Jesus, e se ouviu não dá a mínima para eles, certo? Então, e como eu disse, se ainda que sigamos algum conceito dessa lei de Javé, como eu disse, a lei de Javé é plágio. A lei de Javé não tem nada original. Se tem algum conceito moral, como amor, justiça que há nela, coisa do tipo, o amor ao próximo no Novo Testamento, né? E alguns preceitos que as pessoas acham que sejam morais, como amor aos pais, respeito aos pais, né? E coisas do tipo, ou não roubar, não assaltar. Tudo isso os outros povos faziam, pessoal. Isso não é novidade. Isso não foi trazido à tona ao mundo por causa dessa lei primitiva dos hebreus. Já existiam, se você olhar como a egípcia, já existia esse conceito de justiça, de procurar ajudar ao próximo a, a, se, a se praticar a justiça para com o mais pobre. Na Suméria também tinha esses mesmos conceitos de se buscar a justiça, de respeito, tá entendendo? Mas todas essas culturas também eram primitivas, porque todos esses ideais de justiça, de amor ao próximo, não era amor ao próximo como nós entendemos hoje. Esse respeito era para eles, para os membros daquela comunidade. Esse mesmo respeito que eles pregavam dentro dos seus núcleos não era estendido para outros povos, está entendendo? Então dizer que nossa forma de pensar hoje foi mudada por essa cultura, presente na Bíblia, é conversa furada, porque isso aí, tudo que eles pregam aqui, já era pregado por outros povos, tá entendendo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe e divulgue o canal. E até o próximo vídeo.